45 anos de ministério pastoral. Wilson e Maide Wutzke, 1976 a 2021. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. 2 Timóteo capítulo 4, versículos 1 e 2. Pastor Wilson Wutzke nasceu no dia 10 de fevereiro de 1949 em Novo Machado, Rio Grande do Sul, filho de Alfredo e Frida Wutzke. Entre outras atividades, seu pai tinha uma ferraria fabricando carroças e a famosa carrocinha de mola, ou Federwagen. Como teve uma família numerosa, irmão Alfredo viu que não havia boas perspectivas para si e seus filhos continuar neste ramo. Vendeu tudo e mudou-se para Nova Santa Rosa, no Paraná, em fevereiro de 1959, onde teve novo começo em meio à floresta fechada. Na época, toda a família trabalhava na lavoura, sendo o trabalho todo manual. Mais tarde, Wilson tornou-se torneiro mecânico, profissão que gostava muito. Seus pais sempre foram ativos na igreja. Por muitos anos, seu pai serviu como professor da escola bíblica dominical e exerceu vários cargos na diretoria. Seus pais também cantaram no coral da igreja. Tudo isso teve uma grande influência na vida de seus filhos. Desde criança, Wilson gostava da igreja. Frequentou a escola bíblica dominical, foi muito ativo na União da Mocidade. Mais tarde, como jovem, fazia parte da liderança. Tocava violino na orquestra, cantava o baixo no coral da igreja e tocava na banda de sopro. Foi professor da escola bíblica dominical e serviu na diretoria como vice-secretário. Foi batizado no dia 5 de maio de 1963 na Igreja Batista Independente de Nova Santa Rosa pelo pastor Ernesto Gerstberger. Desde criança sentiu o chamado para o ministério da palavra. Estudos. Entre os anos de 1972 a 1976, estudou no Seminário Teológico Batista Independente em Campinas, São Paulo. Fazia parte da primeira classe que fez 4 anos. Para pagar seus estudos, recebia ofertas de igrejas e de irmãos particulares. Durante seu período de estudo, foi por 2 anos presidente da ordem, representando o seminário em qualquer evento. Fez parte da junta educacional e, no intervalo, foi responsável pela ordem e boa convivência entre os alunos e todos o respeitavam. Para conhecer melhor a cultura alemã e estudar a língua alemã, após 2 anos de pastorado, complementou seus estudos no Seminário Teológico Bereia em Erzhausen, Alemanha, entre setembro de 1978 e maio de 1979, onde se formou com a classe denominada Prismas de Deus. Desde criança ouvia falar da missão sueca em Örebro, que enviava missionários ao Brasil. Depois de seus estudos na Alemanha, viajou à Suécia e conheceu Örebro, berço da Convenção Batista Independente no Brasil. Missionário Lavo Berg, que durante alguns anos trabalhou no Brasil, programou um vasto programa de visitas. Missionário Lavo Berg esteve presente na organização de nossa igreja aqui em Nova Santa Rosa em 1960. Teve o privilégio de visitar a missionária Anna Jönsson, esposa do missionário Eric Jönsson, pioneiros no Brasil. Visitá-la e conversar com ela foi uma das melhores experiências que teve na Suécia. Também visitou missionários Gunnar e Anna Scheberg, missionário Nils Angelin, os seus professores Göran Sturve, Gertrudes Scheberg e Esther Anderson. Trabalhos especiais nas férias durante seu estudo. Seu ministério começou nas férias. Trabalhou na igreja de Nova Santa Rosa e realizou trabalhos especiais nas igrejas da região. Em 1973, nas férias de inverno, trabalhou na Igreja Batista Independente de Ponta Grossa. No mesmo ano, recebeu o convite para realizar evangelizações nas igrejas do Rio Grande do Sul.
teve dúvida em aceitá-lo, pois não sabia pregar. Antes de responder, orou e após abriu a Bíblia em Juízes, capítulo 6, versículo 14. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Entendeu que deveria aceitar esse convite e ir na força e preparo que já recebeu do Senhor. Mesmo sem experiências de pregar sermões, aceitou o desafio. As evangelizações começaram na terça-feira à noite e tiveram seu término no domingo à noite. A primeira aconteceu na Igreja Batista Independente Betel de linha Doutor Pederneiras. Desde a primeira noite o templo estava lotado e ainda haviam pessoas do lado de fora ouvindo atentamente a palavra. Todas as noites, na hora do apelo para aceitar Jesus, o corredor se encheu de pessoas que vinham à frente, e até algumas que estavam fora entraram para aceitar Jesus. No domingo à noite aconteceu algo inédito. Estava chovendo de tarde e o missionário Gregor Allard disse: Podes descansar, aqui quando chove ninguém vem no culto. Estava no seu quarto quando o missionário o chamou e disse: Não sei o que está acontecendo. As pessoas estão chegando para o culto e mesmo com chuva, o templo estava lotado. Semelhantemente, o mesmo aconteceu nas igrejas de Linha 8 de Agosto, Timbaúva e Novo Machado. Também pregou na Igreja Batista Independente Filadélfia de Santa Rosa e Giruá. Além de renovo espiritual e reconciliação com Deus, converteram-se mais de 60 pessoas. Ordenação ao Santo Ministério da Palavra. A pedido da Igreja Batista Independente Salém de Planalto do Oeste e da Congregação da Igreja Batista Independente de Nova Santa Rosa, em Vila Cristal, foi ordenado ao Santo Ministério da Palavra no dia 4 de julho de 1976, na Igreja Batista Independente Betel de Vila Cristal, Nova Santa Rosa. O oficiante foi missionário Nils Skere. Casamento. No dia 8 de setembro de 1979, casou-se com Maide Buchholz, filha da fundadora Elvira Buchholz, em memória, e do irmão Otto Buchholz. Irmã Maide também sentiu uma chamada e se preparou para o ministério, estudando 1 ano no Seminário Teológico Batista Independente em Campinas, São Paulo, e 2 anos no Seminário dos Irmãos Menonitas em Curitiba, Paraná. Deus abençoou esse casamento com 3 filhas e 1 filho. Kerlin, casada com Ageu Juarez Fiedler, Sheila Cristina, Aline e Mateus Alex, casado com Ana Paula Levorato. Igrejas que pastorearam. Primeiro trabalho em Vila Cristal, entre 1975 e 1979. Em 1974, recebeu o convite da Igreja Batista Independente de Nova Santa Rosa, Paraná, para atender a congregação em Vila Cristal a partir de 1975. Aceitou o convite com a condição de fazer ainda o 4º ano no seminário. Em 1975, trabalhou na congregação em janeiro e fevereiro. Março e abril estudou no seminário. Do mês de maio a setembro, trabalhou na congregação. E nos meses de outubro a novembro, estudou no seminário. Como havia falta de pastores, recebeu o convite da Igreja Batista Independente Salém de Planalto do Oeste e, a partir de fevereiro de 1976, trabalhou nas 2 igrejas. Naquela época havia um avivamento, onde muitos irmãos e irmãs despertaram e tiveram um renovo espiritual, e se esforçaram para ganhar almas. Vários irmãos colocaram seus veículos à disposição e pastor Wilson visitava as pessoas convidando para os cultos. A igreja estava sempre lotada de pessoas no domingo e também nas quartas-feiras à noite, no culto de oração, onde aconteceram muitas conversões. Na época, haviam poucos jovens na congregação, mas o templo sempre estava lotado de jovens. No dia 4 de julho de 1976, a congregação de Vila Cristal foi organizada com 75 membros. Na mesma ocasião, pastor Wilson foi ordenado ao Santo Ministério da Palavra, assumindo o pastorado desta. Antes de sua ordenação, preparou 3 batismos.
Como não podia batizar, foram oficializados pelo pastor Luiz Adalberto Val. O primeiro em 14 de setembro de 1975, o segundo em 26 de dezembro de 1975 e o terceiro em 16 de maio de 1976. Foram batizadas 24 pessoas. Realizou mais 2 batismos, sendo que um foi realizado juntamente com a Igreja Batista Independente de Linha Arapongas e 20 almas foram batizadas. Planalto do Oeste e Congregação em Santa Rita do Oeste, entre 1976 e 1985. Em fevereiro de 1976, também assumiu o trabalho da Igreja Batista Independente em Planalto do Oeste, com sua congregação em Santa Rita do Oeste. A congregação recém-formada em Santa Rita do Oeste cresceu muito. Além disso, abriu um ponto de pregação em Alto Alegre, na casa do irmão Willy Koenig, onde houve salvação de almas. No exercício do ministério desta igreja, foi construída a casa pastoral, o salão social e o templo, em Santa Rita do Oeste. Realizou ali 8 batismos, com 108 pessoas batizadas. Assumiu a igreja com 166 membros e entregou-a com 254 membros. Em março de 2007, assumiu o pastorado da igreja por 2 anos pela segunda vez, realizando um batismo com 3 almas e mais tarde foi convidado para fazer batismo com 3 pessoas. Sendo assim, batizou 114 pessoas naquela igreja. Santa Rosa del Mundaí, Curupaiti, 1985 a 1987. Desde o início do trabalho no Paraguai, em meados de 1975, quando as primeiras famílias batistas independentes se mudaram para este país, teve o privilégio de acompanhar o pastor Luiz Val e participar desse trabalho. As estradas de chão encontravam-se em péssimas condições para o tráfego. Quando chovia, era difícil chegar ao destino. Várias vezes o carro ficou atolado na estrada em meio à mata fechada. No ano de 1984, recebeu o convite da Secretaria de Missões da CIB e da Igreja Batista Betel de Santa Rosa del Mundaí para assumir este trabalho. Mesmo antes de receber este convite, Deus lhe disse de uma maneira tão clara que não deixou dúvida: vai ao Paraguai para unir os irmãos e dar base ao trabalho. Em março de 1985, assumiu este vasto trabalho missionário no Paraguai. O trabalho nas igrejas foi difícil, porque as primeiras famílias que chegaram eram de diferentes igrejas, denominações e estados do Brasil. Isso gerou muitos conflitos, por motivo de usos e costumes diferentes, como cada um era acostumado em sua igreja de origem. Outro problema foi que muitas pessoas, devido à distância e problemas na igreja, não frequentaram mais os cultos. Outras, vindas do Brasil ao Paraguai, não pediram admissão à igreja. Com isso, teve muito trabalho de procurar as pessoas em meio à mata virgem, convidando para se tornar membro da igreja. Deus cumpriu sua promessa e conseguiu unir os irmãos e abençoou com salvação de almas, realizando 3 batismos com 44 pessoas batizadas. Como não havia rol de membros nesta igreja, não se sabia o número exato de membros que tinha quando assumiram o pastorado, mas conseguiu a deixar com mais de 200 membros unidos. Novo Machado e congregações de Vila Pratos e de Tuparendi, 1987 a 1994. Em 1987, assumiu o pastorado da Igreja Batista Zoar em Novo Machado, com sua congregação em Vila Pratos. Em 3 de abril de 1988, foi organizada a congregação com 34 membros em Tuparendi. Além disso, abriu um ponto de pregação em Maurício Cardoso. Realizou 8 batismos com 119 pessoas batizadas. Assumiu a igreja com 327 membros e entregou-a com 408 membros. Durante este período foi construído o novo templo, que aconteceu da seguinte forma: foi contratado um mestre de obra e a construção foi feita em forma de mutirão, onde os membros ajudaram na construção. Um fato curioso:
Seu avô, Christian Wutzke, construiu o templo em alvenaria, mas ficou pequeno demais e seu neto, Wilson Wutzke, o derrubou e construiu um novo templo. Durante o ano de 1994, realizou um trabalho integral como presidente da Sibila, visitando as igrejas, realizou evangelizações, estudos de edificação para as igrejas, cultos de missões e outros importantes trabalhos. Neste ano também foi pastor interino da Igreja Batista Independente de Nova Santa Rosa. Nova Santa Rosa, 1995 a 2007. No ano de 1994, assumiu o pastorado da Igreja Batista Independente de Nova Santa Rosa como pastor interino e, a partir de 1995, como pastor titular. No exercício do ministério nesta igreja, realizou 8 batismos com 105 pessoas batizadas. Em 1977, quando o pastor Ernesto Gersberger pastoreava a igreja, preparou 14 pessoas para o batismo e teve o privilégio de batizá-las. Sendo assim, batizou 119 pessoas. Neste período foi comprado um terreno e construído a casa pastoral. Assumiu o pastorado da igreja com 334 membros e entregou com cerca de 370 membros. Pastor auxiliar, em 31 de julho de 2016, foi empossado com sua esposa, irmã Maide, como pastor auxiliar da igreja, auxiliando no trabalho geral, mas de maneira especial para os irmãos da terceira idade com cultos em alemão. Trabalho entre os jovens. Após formado no seminário, introduziu uma nova forma de programas nos cultos de jovens, com muito louvor, com cursos bíblicos e outras programações que animavam os jovens, tendo uma numerosa frequência. Durante alguns anos, foi líder setorial dos jovens nas igrejas no oeste do Paraná, programando congressinhos e acampamentos. Em todos os congressinhos e acampamentos, reuniam-se um grande número de jovens. Quando pastoreava a Igreja Batista Zoar em Novo Machado, também foi líder do departamento de jovens na região, programando congressinhos e um congresso de jovens anualmente. Primeiro acampamento. Entre os dias 6 a 10 de fevereiro de 1974, aconteceu o primeiro acampamento na residência do irmão Edwino Isprecht, organizado pelo estagiário Almir Schultz, seminarista Wilson Wutzke e pastores Luiz Val e Jonas Braun. Durante o dia, houve a presença de 130 jovens. Nos cultos à noite, entre 300 e 400 pessoas estiveram presentes. Desde então, realiza-se acampamento de jovens todos os anos. Tempo para Cristo. Tudo começou no primeiro acampamento de jovens em Nova Santa Rosa, Paraná, quando muitos jovens tiveram experiências maravilhosas com Cristo e logo tiveram o desejo de testemunhar e pregar a palavra. Missionário grego Alert, líder do Dila, hoje Sibila, vendo o fervor dos jovens, convidou o seminarista Wilson Wutzke para formar um grupo e visitar todas as igrejas do estado do Rio Grande do Sul, que aconteceu em julho de 1975. Através do louvor, testemunhos fervorosos e pregação da palavra, houve um mover do Espírito Santo em todos os cultos. Muitas pessoas aceitaram Jesus. Outras, mesmo membros da igreja, tiveram novas experiências e pessoas desviadas reconciliavam-se com Deus. Em uma das igrejas visitadas, as pessoas permaneceram no templo, mesmo com o término do culto, pois houve um agir muito forte do Espírito Santo. Os jovens da equipe e os pastores presentes foram impondo as mãos e orando pelas pessoas. A grande maioria das pessoas em todas as igrejas que aceitaram Jesus foram batizadas. Trabalhos da irmã Maide. Desde quando casaram, estava ao lado de seu marido, auxiliando com muita dedicação e amor em seu ministério. Em todas as igrejas onde pastorearam, cantava nos corais. Na Igreja Batista Betel, em Santa Rosa del Mondaí, fundou uma orquestra instrumental. Fundou o departamento feminino em Santa Rita do Oeste e em Planalto do Oeste. Foi líder espiritual dos 2 departamentos. Sendo assim, havia cada semana programa para as irmãs. Durante o período que pastoreavam a Igreja Batista Zoar em Novo Machado, foi diretora e líder espiritual.
e dirigente do Coral das Irmãs na União de Novo Machado e Vila Pratos, e realizou os estudos nas duas uniões. Em todas as igrejas foi professora da Escola Bíblica Dominical e durante um período, quando pastoreavam a igreja de Nova Santa Rosa, foi a diretora da IBD. Na Igreja Batista Zoar de Novo Machado, dirigia o coral misto da igreja, formando um jovem que até hoje dirige o coral. Na Igreja Batista Independente de Nova Santa Rosa, por 2 anos também foi dirigente do coral. Durante 7 anos foi diretora do Departamento Feminino da Sibila. Durante muitos anos fez parte da diretoria do departamento. Outras atividades. Durante alguns anos, pastor Wilson foi membro da secretaria da CIB no estado do Paraná, servindo como secretário. Indicado pelo pastor Peter Hubert, responsável do programa alemão Stimme der Anden da rádio HCJB em Quito, Equador, tornou-se membro durante alguns anos do departamento português em Curitiba da rádio HCJB, cujo diretor foi Vitor Arndt. Sob a direção do missionário Gerhard Rosenbaum, foi construída uma ampla construção com 4 pavilhões em Coronel Oviedo, no Paraguai, para o trabalho social naquele país, denominado Centro Cristiano Assistencial Betel. Pastor Wilson foi membro da comissão de construção. Durante 8 anos, exerceu o cargo de vice-diretor do Departamento das Igrejas de Língua Alemã DILA e 1 ano diretor do mesmo. No dia 13 de janeiro de 1989, foi organizada a Convenção das Igrejas Batistas Independentes de Língua Alemã, Sibila, onde foi eleito como seu primeiro presidente e exercendo o cargo durante 16 anos. Desde que foi organizada a Convenção das Igrejas Batistas Independentes de Língua Alemã, Sibila, teve a preocupação em expandir o trabalho missionário. Foram abertos campos de missões no estado do Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Teve a ideia de realizar congressos para a terceira idade, que se concretizou quando a Igreja Batista Independente de Nova Santa Rosa realizou o primeiro congresso. Como presidente da Sibila, viajou muito visitando as igrejas. Desde quando foi iniciado o trabalho no estado do Mato Grosso, fez muitas viagens missionárias neste estado. Em cada viagem, percorria com o pastor Valdemiro Krieger e sua esposa, a irmã Marguita, cerca de 3.000 quilômetros. Na última viagem, irmã Maide o podia acompanhar. Durante alguns anos, foi secretário de missões da Sibila, visitando as igrejas. No dia 10 de outubro de 2011, numa das viagens feitas ao estado do Rio Grande do Sul, na volta, sofreu um grave acidente. Segundo o médico, tinha que estar morto, pois tinha quebrado a primeira vértebra do pescoço. Nesse caso, deveria estar desnucado ou com a medula rompida, tornando-o tetraplégico, passando o resto de sua vida numa cadeira de rodas. Porém, Deus o preservou com vida, tendo o privilégio de ficar com sua família e continuar seu ministério. Documentário dos alemães da Rússia. Recebeu o convite de uma equipe de televisão dos Estados Unidos para participar de um filme documentário sobre os alemães russos, que aconteceu entre os dias 20 a 22 de abril de 2013, na região de Santa Rosa, Rio Grande do Sul, onde deu entrevistas sobre o início da imigração no Brasil, sobre a preservação de usos, costumes, idioma, cultura, religião e outros dos alemães da Volínia. No domingo, a equipe participou de um culto numa igreja de confissão luterana, onde pastor Wilson deu palestra sobre os alemães da Volínia. Escritor. Escreveu vários livros. Zum Gedenken an die 50 Jahre Deutsche Konferenz, em janeiro de 1989. Volínien und die Volíniendeutschen, janeiro de 2002. Bodas de Ouro de Otto e Elvira Buchholz, em 2002. O centenário da família Karl Buchholz, setembro de 2011. Escreveu também um capítulo sobre as igrejas de língua alemã no livro Da Suécia ao Brasil, Uma História Missionária, janeiro de 2012. Pelos caminhos da imigração Volínia-Rússia ao Brasil, setembro de 2013. Neste livro, conta a história do imigrante Friedrich Wutzke. Escreveu 2 capítulos no livro Caminhos Percorridos pelos Alemães da Rússia, na colônia Guarani, Santa Rosa, Rio Grande do Sul.
com o objetivo de servir as igrejas da Sibila com informações, edificação e de fortalecer o sentimento de união, pastor Wilson Wutzke fundou no dia 20 de novembro de 1989 o Boletim Informativo, sendo seu redator já durante 31 anos, função que exerce até hoje. Com o objetivo de servir a terceira idade e todos os que gostam do alemão, fundou no dia 1º de julho de 2010 a revista Der Freund, na língua alemã. Gravações. Wilson e sua esposa Maide participaram de várias gravações. Primeiro, em 1981, com todos os pastores e suas esposas, sob a direção dos missionários Sam Hegberg e Heinz Voss, foi gravado o LP Vem Cantar Conosco Agora. Gravações em CDs. Grupo de louvor misto e quarteto feminino da Igreja Batista Independente de Vila Pratos, em maio de 2014. Muito Além do Sol, Wilson e Maide e Edeltraud Spielmann. Erzählung der Weihnachtsgeschichte, número 1 em 2016 e número 2 em 2017. Auswahl biblischer Verheißungen, agosto de 2018. Es fließt ein Strom, Grupo da Terceira Idade, abril de 2018. Weit war mein Lebensweg. Wilson Wutzke, Maide Wutzke, Arthur Ferler, Darcy Reiter, Iria Reiter e Rolando René Rivas Santa Cruz, em agosto de 2019. Biografias. A partir de 1989, com o objetivo de preservar a história dos alemães da Volínia, entrevistou muitos imigrantes, ainda vivos, e outros da primeira geração que já nasceram no Brasil. Com isso, despertou o interesse de resgatar a história dos alemães da Volínia, que já tinha sido sepultada com a morte dos primeiros imigrantes. Conseguiu contato com o Historischer Verein Volynien, na Alemanha, e a revista Wanderung Volhyniens, editada por Ewald Wuschke, no Canadá, que foram as principais fontes de pesquisas. Através do livro In the Midst of Wolves, que quer dizer No Meio dos Lobos, que conta a história dos batistas alemães da Volínia, escrito por Donald Miller, dos Estados Unidos, conseguiu resgatar a história das igrejas batistas alemãs, onde seus avós Christian e Hulda Wutzke e quase toda a família de seu bisavô Friedrich Wutzke foram batizados na Volínia. Em 1997, viajou para a Ucrânia, visitando a ex-Volínia, onde seus avós nasceram, e a Igreja Batista em Sorotin, onde seu bisavô com sua esposa foram batizados. Este templo foi construído em 1905. Não muito distante dali, há um outro templo em Neudorf, inaugurado em 1907, e neste templo cabiam 2.000 pessoas sentadas. Na época, foi o maior templo na Volínia e o segundo maior na Rússia. Também pesquisou e escreveu biografias dos pastores e missionários pioneiros que trabalharam na Sibila. Este material, bem como o boletim informativo, se tornou uma rica fonte para pesquisas de escritores de livros, para monografias, e já foi usado como referência em alguns livros da história de municípios onde algumas dessas pessoas moravam e outros escritos. Este trabalho cultural e de história não tem preço. Viagens. Em 1997, pastor Wilson teve o privilégio de visitar em Israel lugares onde Jesus andava. Também, pastor Wilson e sua esposa irmã Maide tiveram o privilégio de viajar para a Alemanha, Suíça, França, Itália, Áustria, Canadá, entre outros. Na última viagem à Alemanha, acompanharam uma equipe de 10 pastores com o objetivo de realizar um intercâmbio entre pastores alemães e brasileiros. Também foram realizados cultos em várias igrejas, onde pastor Wilson e irmã Maide também serviram de tradutores para o alemão. Nesta ocasião, pastor Wilson pregou em várias igrejas, onde o Senhor agiu de uma maneira poderosa. Também visitaram lugares turísticos, entre eles o Deutscher Bundestag da Alemanha, que é o parlamento da República Federal da Alemanha. Numa antessala do parlamento, tiveram uma reunião com o único deputado crente. Compartilharam sobre a situação evangélica naquele país.
No final, pastor Wilson teve o privilégio de orar neste local pelo governo da Alemanha e sobre a evangelização daquele país. Outro fato importante de admiração foi o muro em Berlim. No ano de 1979, pastor Wilson visitou Berlim e viu o muro de separação que dividiu a Alemanha. Na visita, em 2014, viu o sinal para lembrar a triste realidade onde o muro passava. No decorrer de seu ministério, pastor Wilson Wutzke realizou 33 batismos com 424 pessoas batizadas. O maior foi de 34 pessoas e o menor com 3 pessoas. Realizou 120 casamentos, entre estes 8 casamentos de pastores, centenas de bodas de ouro, de diamante, de prata, comemorações de aniversários, consagrações de crianças e outros. Oficializou também centenas de atos fúnebres. Desde o ano de 1973, realizou centenas de campanhas evangelísticas, estudos de edificação para igrejas, cultos de missões e outros trabalhos no Brasil, Paraguai e Argentina. Foi palestrante nas assembleias da Sibila, congressos da Intermob, congressos femininos, pregou na Assembleia Geral da CIB, pregou também em igrejas na Alemanha, Finlândia e Canadá. No exercício de seu ministério, teve o privilégio de levar muitas pessoas a Cristo, restaurar pessoas viciadas em álcool e outras drogas, atender muitas pessoas no aconselhamento pastoral, orar com milhares de pessoas, chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. No decorrer dos anos, também realizou milhares de visitas, sendo a maioria acompanhado pela esposa Maide. Também, durante o seu ministério, juntamente com sua esposa Maide, o objetivo sempre foi ser uma bênção, aceitar a todos como são e trabalhar com eles. Jamais tiveram más intenções com nenhuma pessoa. Também passaram por dificuldades e problemas que custaram lágrimas e muita oração, mas as bênçãos foram sempre bem maiores. O versículo que os acompanhou durante seus estudos e durante o seu ministério foi: Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Pastor Wilson Wutzke e esposa Maide agradecem a Deus por tudo que tem feito durante todos estes anos, pelas igrejas que puderam pastorear e as almas que foram salvas, podendo afirmar com o salmista Davi que diz: Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Os que semeiam em lágrimas com cânticos de júbilo cegarão. Aquele que sai chorando, levando a semente para semear, voltará com cânticos de júbilo, trazendo consigo seus molhos. Salmos 126, versículos 3 a 6.